Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí desse lado, procurando se informar a respeito da resolução do nosso simulado. Eu sou o professor Françoélio Queiroz, professor de Física do Sistema PASSE, e te convido a fazer a questão de número 91. Vamos conosco? Questão de número 91. A questão 91, ela tem como conteúdo lançamento oblíquo, competência 6, habilidade 20. Então vejamos, em uma aula sobre lançamento oblíquo, você lembra que o lançamento ele é dito oblíquo quando você tem um lançamento oblíquo. Olha aqui a bolinha que eu estou desenhando, ó. Essa velocidade, ela irá formar com o eixo horizontal um ângulo θx, e vai formar com o eixo vertical um ângulo θy. Para que isso? Para te dizer que a velocidade de lançamento, ela tem duas componentes, uma no eixo x e outra no eixo y. E aí vocês sabem melhor do que eu que a componente do eixo x, velocidade do eixo x, ela vai ser dada pela componente do eixo horizontal em função da minha diagonal. Lembra que se eu tenho um eixo colado no ângulo, nós temos o cosseno, não é isso? Cosseno do ângulo θx, ó, do ângulo colado ao eixo x. E assim nós teríamos para o eixo y, v de lançamento vezes o seno do ângulo θx, ou cosseno do ângulo θy. Então eu sempre uso como referência um dos dois ângulos, ou o ângulo θx ou o ângulo θy, perfeito? Percebam comigo que o movimento descrito pela partícula no eixo x é um movimento retilíneo uniforme, onde o alcance vai ser o Vx vezes o tempo de queda. Vx vezes o tempo de queda. Enquanto que no eixo y, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Perceba que o tempo de queda é determinado pelo tempo que o corpo fica no ar. Você lembra disso, né? Lançamento oblíquo. Então vamos lá. Mais uma vez, novamente. Em uma aula sobre lançamento oblíquo, o professor mostra um exemplo de comparação entre os tempos de voo de 3 projéteis A, B e C, após atingir o solo em um local em que pode-se desprezar a resistência do ar. Portanto, assim ele pode concluir que, ele está falando aqui do tempo de queda, do tempo de voo. Lembrando que o tempo de queda e o tempo de voo é definido pela altura máxima. Quanto maior a altura máxima, maior o tempo de queda, maior o tempo de voo, maior o tempo de voo. Quanto maior o tempo de voo, quer dizer que o tempo que eu vou ter depende da altura do eixo y, porque o eixo horizontal depende apenas de um movimento uniforme. Então, quem determina o tempo de voo é a altura máxima. Quanto maior a altura, maior o tempo de voo. Dessa forma, a maior altura, a altura máxima de B. Em seguida, quem tem uma altura máxima seria o A. Então, a altura de A maior do que a altura... Aliás, desculpa, né? A altura de B é a maior de todas. Voltando. A altura de B é maior do que a altura de A, que é maior do que a altura de C. Dessa forma, o tempo de permanência no A de B é maior do que o tempo de permanência no A de A,
que é maior do que o tempo de permanência de C. Dessa forma, se você inverter, o tempo de C é menor do que o tempo de A, que é menor do que o tempo de B. Sendo assim, o nosso gabarito seria a letra D. Facinho, né? É só botar na cabeça. O tempo de voo depende da altura máxima. Quem tem maior altura terá obrigatoriamente maior tempo de voo. Gabarito, letra D. Fechado? Espero ter sido suficiente e espero te encontrar na nossa próxima resolução. Fui!